Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de análise de malware do Guia do Hacker. Meu nome é Nicolas Ferreira, provavelmente alguns de vocês já me conhecem, eu sou administrador do fórum Guia do Hacker e desde sempre eu me encarreguei em analisar todas as postagens que continham executáveis que eram postadas no fórum. E desde então eu me interessei, um pouco antes disso eu já me interessava, mas foi esse marco que me fez pesquisar mais e mais sobre malwares, e depois de um tempo e de uma certa experiência adquirida, eu resolvi montar esse curso aqui para poder passar meus conhecimentos para vocês. Então, ao longo do curso, nós vamos ver diversos tópicos que eu separei, os tópicos que eu achei que seriam os mais importantes para que você tivesse uma boa base de conhecimento nessa área. Eu não vou adentrar em tópicos mais específicos, como algumas áreas mais específicas da análise estática, como utilização de debuggers e leitura de código assembly, até porque eu mesmo não me aprofundei nessa parte. Então, se você não entendeu o que eu falei, debugger, análise estática, eu vou explicar tudo nessa aula aqui. Então vamos lá. Para hoje a gente tem isso aqui, os conceitos básicos, a definição de malware, o que é análise de malware, para que serve, né, a sua importância. Vamos entender os tipos de malware, análise estática e dinâmica, né, foi o que eu falei, são os dois tipos de análises que a gente tem. Vamos entender também o funcionamento do antivírus, como que ele faz para conseguir identificar se um determinado programa é uma ameaça ou não. Vamos ver as ferramentas para análise, diversas ferramentas, captura de rede, monitoramento de registro, de atividades do processo, etc. E por último, vamos entender um pouquinho sobre as sandboxes, que são ferramentas muito boas e que muita gente não conhece. Então vamos lá. Antes de tudo, o que é um malware? Bom, como está escrito aqui, por definição, eu vou tentar não ler palavra por palavra, porque senão vai ficar muito chato, né? Só vai ficar lendo e repetindo, mas por definição, malware é todo e qualquer software que tenha como objetivo entrar no computador da vítima, muitas vezes sem que ela saiba, entrar no computador da vítima e causar danos ou roubar dados dessa pessoa. Então, como eu disse, muitas vezes esses malwares eles são instalados no computador da vítima sem que elas saibam. Por exemplo, uma pessoa baixa um programa na internet de uma fonte não confiável, esse programa funciona, só que junto a ele tinha um malware lá também que fica no computador dela monitorando as atividades dela. Ou então, por exemplo, um cara vai lá e instala um malware no notebook da namorada dele para saber o que ela está fazendo, com quem ela está conversando, sem ela saber. Então muitas das vezes os malwares eles se instalam nos computadores e ficam lá por bastante tempo sem que a pessoa saiba. Ou então eles podem ser mais agressivos, né, como é o caso de alguns vírus, que eles começam a apresentar sinais assim que eles são executados. Então, por exemplo, você sem querer abrir um vírus, ele vai começar a, sei lá, apagar a pasta do seu computador, a criar um monte de arquivo nada a ver na sua área de trabalho. Isso aí, as ações do código, né, o que ele vai fazer, isso aí depende da finalidade do autor, né, do que o cara que fez o código, qual a intenção dele em fazer aquilo. Então a gente vai ver agora os tipos mais comuns. Na verdade, antes disso, eu vou explicar a importância da análise de malware. Então, na vida real, ocorrem crimes, certo? Então, vamos supor que na praça uma mulher foi assassinada. Depois do assassinato dessa mulher, não foi encontrada a arma do crime e não sabe quem foi
o assassino, né? Não havia nenhuma câmera, nenhuma testemunha, nada, apenas a vítima morta e só. Então vai ser chamada a perícia, vão isolar a área e a perícia vai procurando pistas de quem possa ter feito aquilo. Então vai olhar, a perícia vai olhar a vítima, né? Então se ela foi estrangulada, eles vão ver que tem marcas no pescoço dela, isso já vai ser um sinal. Eles podem encontrar impressões digitais no chão ou em algum outro lugar. Se a vítima tiver nas unhas, ela pode ter marca de tentativa de defesa, né? Então ela pode ter resquícios da pele do atacante na unha, isso já vai ser um bom indício para indicar quem foi, né? Fazendo teste de DNA. Enfim, a perícia vai se encarregar em analisar aquela cena do crime e com isso conseguir identificar quem foi o atacante e depois interrogar para tentar descobrir a causa, né? O que levou aquela pessoa a fazer isso. Na informática, na análise de malware, também é a mesma coisa que acontece, né? Existe uma área chamada forense computacional. Essa área ela é bem utilizada hoje em dia pela Polícia Federal aqui no Brasil, né? E para investigar grandes ataques ou então esquemas de roubo de desvio de dinheiro ou então redes de pedofilia, né? A perícia trabalha em cima desses crimes. Então, assim como no mundo real, na informática também existe a perícia. E dentro da perícia existe a área de análise de malware, que é justamente a área que trabalha com o que seria, entre aspas, a arma do crime, né? Que seria o que o atacante usou para fazer o crime, que seria propagar o malware, ou roubar informações, enfim. E nós sabemos que hoje em dia existem sistemas que se responsabilizam por fazer esse trabalho automaticamente, né, de analisar os arquivos. E na verdade vai ser o último tópico da nossa aula, que são as sandboxes. Elas fazem isso, você submete um arquivo para elas e elas conseguem analisar e retornar para você as informações. Só que todos os dias novos crackers estão surgindo e novas ideias também, né? Novas técnicas para burlar esses antivírus. Eles são criadas, essas técnicas, e os antivírus eles vão tornando-se um pouco falhos a cada dia. Então é por isso que é necessária a análise de malware. Sem ela não teria como criar os antivírus, né? Porque você precisa de alguma base para identificar essas ameaças. E é importante porque cada dia está surgindo técnicas novas, então não tem como você ensinar uma máquina a descobrir, né? A gente ainda não chegou nesse nível de inteligência artificial. Então é por isso que a análise de malware ela é importante. Bom, agora sim vamos para os tipos de malware. Existem vários e vários tipos de malware e cada um tem um objetivo bem definido. Só que nessa aula a gente vai ver apenas os mais comuns. Eu fiz essa lista, eu agora não me lembro de algum que esteja fora, mas os mais comuns e mais perigosos eu coloquei aí, que são vírus, keyloggers, worms, botnets, backdoors, rootkits, cavalos de Troia, os famosos cavalos de Troia, ransomwares, não tão conhecidos, adwares e os bunkers, né, que podem ser chamados de trojans, bunkers ou keyloggers bunkers. A gente vai ver o funcionamento de cada um desses. Bom, primeiro de todos é o vírus. Certamente eles são os mais conhecidos, justamente pelo nome, que é bem propagado. Muitas vezes é propagado de forma errônea, né? Toda vez que sai alguma notícia ou algum tópico, alguma coisa assim sobre malware, as pessoas mais leigas no assunto geralmente dizem que são vírus. Eu estou com vírus no meu computador, ou então vírus novo ataca e derruba a internet de não sei quantas pessoas. Tudo é vírus, né? Só que na verdade o termo correto é malware, mas as pessoas usam vírus para deixar mais fácil o entendimento. E o vírus ele recebe esse nome justamente pela similaridade que ele tem com o vírus biológico, né? Então, o que o vírus biológico faz? Ele vai entrar na célula, vai colocar o DNA dele lá dentro, esse DNA vai se
vai se juntar com o DNA da célula, vai se reproduzir e dali ele vai sair e vai atacar outras células, vai fazer o mesmo, até que o corpo todo esteja infectado, ou até que algum antivírus seja ativado, né, alguma vacina. Então, esse é justamente o principal objetivo do vírus, é se propagar o máximo que ele conseguir e de todas as formas possíveis. E o vírus ele tem uma similaridade que ele, se eu não me engano, ele é o único malware cuja única finalidade é não ele não está ali para beneficiar alguém. Aqui eu escrevi errado. Aqui é beneficie. Tem um erro aqui, faltando um C. O vírus ele é o único tipo de malware que não beneficia ninguém. Ele está ali apenas para atrapalhar, né, para danificar. Então, um dos mais conhecidos dos vírus é o I Love You, do ano de 2000. Ele foi criado, se eu não me engano, por um estudante da Indonésia e ele era recebido via e-mail, né? Quando você entrava no seu e-mail, tinha lá dizendo que você recebeu um novo e-mail e o título do e-mail era I Love You. E quando você abria, ele tinha um arquivo em anexo, era um arquivo chamado Love Letter for You. Love Letter for You. Ele era um arquivo em VBS. Quando você abria esse arquivo, ele copiava todos os seus contatos e enviava uma cópia dele mesmo para todo mundo dessa lista. Então, todo mundo da sua lista de contato ia receber um e-mail seu com o título de I Love You. E é por isso que ele foi um dos vídeos mais propagados. Ele infectou mais de 89 milhões de pessoas e ele causou um prejuízo de 9 bilhões de dólares, porque ele travava o sistema e ele infectou 84 milhões de pessoas. Isso é muita gente. E naquela época não tinha um conhecimento de vírus, de engenharia social e etc. Então a pessoa recebia um e-mail vindo, sei lá, do João. E aí o título do e-mail era Eu amo você. E embaixo, o arquivo em anexo era a carta de amor para você. A pessoa ia ficar curiosa, principalmente se fosse mulher ou se fosse alguém que gostasse do João, né? Essa pessoa certamente iria abrir esse arquivo e seria infectada. E essa pessoa, o e-mail dela seria usado para enviar para outras pessoas, né? E isso não parava nunca. Foi por isso que ele conseguiu atingir tantas pessoas e causou um prejuízo desse. Seguindo aqui dos vírus, a gente tem aqui, desculpa aí, acabei me empolgando aqui. A gente tem aqui os keyloggers, que eles são um tipo bem específico de malware. O único objetivo deles é capturar tudo que a vítima digita. Então, você vai executar. Na verdade, existem dois tipos de keylogger, né? Existe o keylogger que é físico e o keylogger que é o software, né? Então você tem o hardware e o software. O hardware hoje em dia ele não é muito usado, mas o software ele é bastante usado. Então, por exemplo, você executou um keylogger e ele vai ficar no seu computador rodando, procurando, monitorando o seu teclado. Ele usa uma função, se eu não me engano, é get async key, alguma coisa assim. Ele fica monitorando essa função e ela retorna a tecla que está sendo pressionada no momento. Então, se você colocar isso num loop, você consegue pegar todas as teclas que a pessoa digitar. E aí ele pega isso e envia para o e-mail da pessoa, ou então salva no arquivo de texto, enfim. Então senhas, conversas, qualquer coisa que você escreva no seu teclado vai ser salvo e o cara que colocou aquele keylogger ele vai ter acesso a isso. Esse é o keylogger, é o software. Você tem o keylogger físico, né, que é o hardware. Ele não é tão utilizado, né? Antigamente você tinha essa peça aqui que você pegava o USB do seu mouse
do seu teclado, na verdade, ligava nele e aí dele você ligava no computador. Então ele fazia tipo uma ponte entre o seu teclado e o computador. Ele funcionava mais ou menos como um pendrive. Ele tudo que era digitado pelo seu teclado passava aqui pelo fio e aí antes de ir direto pelo computador passava aqui por algum sistema, algum circuito que tem aqui dentro que copiava tudo, deixava salvo em algum lugar e mandava para lá de novo. Então ele fazia isso e aí depois o cara que colocou aquilo ali ia lá rapidinho, tirava, conectava de novo o USB no lugar e ia embora com tudo o que foi digitado ali. Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, isso foi descoberto que no Lan House o administrador usava isso. Todos os computadores tinham isso porque ele roubava as contas, inclusive contas de banco de pessoa que não tinha acesso. Foi uma cidade bem pacata, não foi em nenhum centro. Foi em algum lugar que as pessoas não tinham acesso à internet em casa e tinham que recorrer a Lan House. Né? Então as pessoas de repente acessavam um site de banco ou então alguma coisa desse tipo e o cara ia lá e pegava essas informações e vendia no mercado negro. A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for falar dos bunkers. E atualmente os keylogger eles vêm se tornando cada vez mais automáticos. Então hoje em dia você já tem o que o pessoal chama de KL remoto, né? Eu vou explicar também quando a gente for falar dos bunkers, mas ele é mais ou menos assim, ele fica rodando no PC da vítima e aí cada vez que, por exemplo, para ele não capturar tudo que a vítima digita, esse era um dos problemas que o pessoal tinha com o keylogger, né? Você deixava lá ele rodando por um dia e a pessoa não parava de escrever, escrevia muita coisa, conversava com todo mundo e tal, e você só queria pegar a senha da pessoa. E ficava meio difícil de você achar a senha no meio de tanto texto. Então, o que o pessoal pensou? Bom, se eu quero fazer um programa que capture senhas, não tem por que eu capturar outra coisa que não seja senha. Então, eles pensaram em fazer o seguinte: eu vou fazer um programa que ele vai ficar parado, ele não vai funcionar. Ele só vai funcionar quando a pessoa entrar na página de login de algum site. E aí ele vai funcionar. E depois que a pessoa logar, ele vai parar de funcionar. E foi isso que foi feito, né? Chamado KL remoto, que ele fica lá parado e só abre quando só funciona quando a vítima entra no lugar que o atacante quer pegar a senha. Né? Então, por exemplo, a pessoa entrou no Facebook, o código, o keylogger vai começar a funcionar, vai pegar a senha e depois que a pessoa logar ele vai parar de novo. É isso que funciona, só que geralmente eles não usam no Facebook, eles usam em sites de banco, né? Então é mais ou menos isso. Bom, o Worm atualmente ele não é muito usado, mas ele já foi bastante usado e eles são bem semelhantes aos vírus, porque o objetivo deles também é propagar pela internet e usando todas as formas possíveis. Só que a diferença do Worm para o vírus é que o Worm ele não cria cópia de si mesmo, né? O vírus ele fazia isso, eu esqueci de falar, o vírus LaView ele causou aquele prejuízo lá de 9 bilhões, porque ele começava a criar um monte de cópia de si mesmo em todas as, devia ser todas as pastas, enfim, em várias pastas do computador da vítima. E o HD enchia logo, não adiantava você apagar porque ele continuava criando. E todos os arquivos eram substituídos pelo vírus, né? Então o vírus faz isso. Já o Worm ele não faz isso, ele não se copia, né? Ele não faz isso. E o Worm também tem a capacidade de ser executado sem ser executado. Parece que é meio esquisito, mas a vítima não precisa abrir o arquivo do Worm para que seja infectada. Os worms geralmente eles exploram vulnerabilidades e falhas no sistema ou então em softwares instalados. Foi o caso, muitos anos atrás, de software da Adobe que tinham falhas e aí os crackers fizeram códigos que conseguiam explorar esses programas da Adobe que estavam com falhas
E aí a pessoa não precisava abrir o malware, né, o worm. O worm ele mesmo explorava o arquivo e se executava dentro desse arquivo, né, da Adobe. E aí ele conseguia entrar e se propagava através da rede, ou então usando aquele mesmo esquema do e-mail, que foi muito usado. Por isso que eles são considerados vírus evoluídos, mas hoje em dia a gente quase não vê por aí. É bem difícil você ver malwares que não sejam feitos para dar benefícios a alguém. Então aqui a gente tem mais ou menos o funcionamento de um worm, né? Tem o worm, o Win32 Configure, ele é o mais conhecido. Então ele tenta fazer várias conexões com os computadores da rede depois que ele infecta uma pessoa. E aí, por exemplo, esse computador foi infectado, esse aqui. Aí ele começa o worm, depois que ele está aqui dentro, ele começa a tentar conectar com todos os computadores que estão na mesma rede desse daqui. Então todos que estiverem com, sei lá, com o firewall desativado, então com atualização de segurança desatualizada, sem antivírus, essas coisas, ele vai conseguir pulando, né, de um computador para o outro. E ele também infecta dispositivos removíveis. Então se você tiver um HD externo, um USB, um CD regravável, se você tiver isso no seu computador, esse dispositivo vai ser infectado também. E computadores que têm pastas compartilhadas também podem ser infectados, né? Essas pastas podem ser infectadas e podem pular até para outras redes, certo? Bom, botnets agora. Como o próprio nome diz, botnet significa rede de robô, né? Bot significa robô e nets vem de network, que é rede. Então o atacante ele vai enviar o que a gente chama de servidor, né, que é o que infecta a vítima. Ele vai enviar esse servidor para o máximo de pessoas que ele conseguir, e então esses servidores dessas vítimas, elas vão se conectar ao atacante. E isso vai formar uma espécie de rede, né, onde o atacante seria o administrador e todas as vítimas seriam os computadores dessa rede. E aí, tendo todas essas vítimas, o atacante ele tem controle do computador dessas vítimas. Ele pode enviar comandos remotos e todos os computadores dessa rede vão executar o mesmo comando. E o comando que é mais utilizado por essas botnets, né, o intuito dessas botnets, esses usuários são infectados e os computadores desses usuários são usados como via de ataque, né? As botnets são a principal ferramenta que os atacantes usam para atacar servidores web. Então, por exemplo, um cara infectou 10 pessoas. Vamos supor que o cara quer derrubar por exemplo, a empresa X, tem a empresa X e Y, os dois são rivais. Só que a Y está vendendo mais produtos que a empresa X. Então a empresa X vai tentar derrubar o site da empresa Y para atrasar essas vendas, né, que eles estão conseguindo, né? O site não vai estar no ar, as pessoas não vão conseguir comprar. Então o administrador da empresa X vai atacar o site da empresa Y. Só que ele está sozinho, ele vai atacar só usando o computador dele. Então ele não vai conseguir, porque o servidor da empresa Y é muito forte, né? Os servidores web em geral são muito fortes para serem derrubados por uma pessoa só. Então o que esse cara vai fazer? Ele vai infectar várias pessoas, por exemplo 10 pessoas, e aí sim ele vai mandar essas 10 pessoas, né? O bot, você tem o controle sobre esses computadores, e ele vai mandar essas 10 pessoas atacarem o site da empresa Y, e ele não vai precisar usar a internet dele para isso. E aí o site da empresa Y vai cair, porque ao invés de uma pessoa atacando, seriam 10 pessoas atacando ao mesmo tempo. E 10 ainda assim é um número bem pequeno, né? Existem botnets aí com centenas, se não milhares de pessoas infectadas. É por isso às vezes que você pode perceber aí a sua internet caindo um pouquinho, uma hora ela tá boa, aí
2 segundos depois ela está horrível e não consegue, depois ela volta. Pode ser que você esteja infectado e que alguém esteja tentando derrubar algum site usando o seu computador como um meio para isso. Então essas aí são as botnets. Temos os backdoors. Backdoors na verdade são códigos, né, ou pedaços de códigos que geralmente são acompanhados a outros malwares. Então, por exemplo, você pode ter uma botnet e um backdoor em um único arquivo, certo? Para que serve o backdoor? O backdoor ele está ali para garantir que o atacante vai poder se conectar novamente quando ele quiser. É bem comum esse tipo de malware em servidores web, né? Hoje em dia é bem comum você ver isso. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Então, o backdoor ele vai tentar procurar alguma falha no sistema da vítima que vai permitir que seja criado um ponto de conexão. Então, por exemplo, ele pode tentar abrir uma porta ou então criar um loop dentro de algum arquivo que tenha falha, de algum arquivo que está sempre em execução e que tem uma falha que permite que você tome o controle desse arquivo. Bom, se o arquivo sempre está em execução e tem uma falha que permite que eu execute outro arquivo dentro dele, então se eu conseguir explorar essa falha, eu posso executar a minha botnet dentro desse arquivo com falha quando eu quiser, porque ele está com falha e esse arquivo está sempre executado. Então, os backdoors eles fazem isso. E eles são frequentemente usados por defacers, né? Defacers, se você não sabe, defacers são aquelas pessoas que atacam servidores web, mas não utilizando esse método de derrubar. Eles atacam para modificar o site. Então, quando você entra lá no site, aparece: o site foi invadido por pessoa tal. Aquela pessoa que fez isso é um defacer. E ela, para manter o acesso a esse site, ela usa de backdoors que geralmente são arquivos chamados arquivos que são programados em PHP. Eles são chamados popularmente de shell, né? Se você procurar shell PHP no Google, você vai encontrar diversos arquivos desse tipo. E o atacante ele coloca isso lá e ele funciona como um gerenciador de arquivos, né? Então tem diversas opções lá e sempre a exceção desse arquivo, que geralmente eles colocam em locais bem escondidos, né? O administrador só consegue achar vendo os logs. Entrando nesses arquivos eles conseguem ter acesso e controle do site. Então, como eu disse, esse tipo de backdoor em PHP ele tem várias ferramentas, né? Limpador de log, exibir informações do servidor, conexão reversa, que é bem utilizado, né? Pode mostrar informações de conexão, sobre o MySQL também existem algumas, enfim, várias opções. Isso no backdoor web. Temos os rootkits também. Essa classe de malware ela é um pouco mais complexa. Eles geralmente também são implementados em outros malwares, né, assim como os backdoors. E os rootkits eles foram criados para para serem invisíveis, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma backdoor e eu quero enviar para uma pessoa. Só que essa pessoa usa antivírus e ela sabe detectar quando que tem algum processo anormal no gerenciador de tarefas. Então, como que eu vou fazer? Bom, eu posso usar um rootkit. O rootkit ele pode injetar códigos em algumas funções do Windows. Então, por exemplo, existe uma função. Existe a função chamada Find First File. Essa função é própria do Windows. A função própria do Windows. Find First File. O que ela faz? Ela procura o primeiro arquivo em uma determinada pasta. E existe a função Find Next File. Essas duas funções aqui, geralmente elas são usadas geralmente não, quase sempre elas são usadas em conjunto. Primeiro, o Explorer
ele vai utilizar essa função aqui para identificar quem deles é o primeiro arquivo, e a partir do primeiro ele vai procurando os próximos até encontrar todos os arquivos de uma determinada pasta. Isso acontece toda vez que você abre uma pasta. Por exemplo, tem 5 arquivos dentro de uma pasta, você vai, clica e abre. Essa função aqui é chamada para identificar qual o primeiro arquivo dessa pasta que você abriu. E depois que o Windows consegue identificar quem é o primeiro arquivo, ele usa essa função in loop para identificar os outros. Os rootkits, eles podem injetar códigos nessas funções aqui. Então, por exemplo, o rootkit está implementado em uma backdoor que está dentro de uma pasta, e ele é o terceiro arquivo dessa pasta. Então, na verdade, a posição desse arquivo na pasta pouco importa, mas vamos supor que ele está dentro de uma pasta. O rootkit, ele vai mudar essa função aqui e vai fazer o seguinte: ele vai dizer o seguinte: se isso aqui é só um código, tá? Um esboço, eu não vou usar nenhuma linguagem. Ele faz o seguinte: se o nome do arquivo for igual ao nome do rootkit, né, da botnet, por exemplo, botnet.exe, então ele tenta pular para o próximo arquivo, né? Ele não vai exibir ele próprio não vai se exibir. Então tem lá os arquivos, teste.txt, botnet.exe, documento.doc e análise.pdf. Tem esses arquivos aqui numa pasta. Normalmente, se você abrir essa pasta, você vai ver esses 4 arquivos aqui. Mas se você tiver um rootkit que que injete um código nessa função aqui, esse código nessa função, então se o nome do arquivo for botnet.exe, quando ele chamar a função nextFile e ele verificar que essa condição aqui é verdadeira, né, que ele verificar que o nome do arquivo é botnet, ele vai pular para o próximo. Então você não vai ver esse arquivo na listagem, no entanto, ele vai estar lá. Isso pode ser usado também no gerenciador de tarefas. Eu não lembro bem qual é o nome da função que obtém os processos, mas a lógica é a mesma, é a mesma coisa. Então os rootkits eles têm a capacidade de fazer isso. E essa técnica de você mudar uma função do Windows, ela é chamada de API Hook. Não necessariamente do Windows, você pode mudar qualquer função de qualquer DLL, né? Essa técnica é chamada de API Hooking. Bom, cavalo de Troia também é bem conhecido, talvez tão conhecidos quanto os vírus. Bom, a definição de um cavalo de Troia é um Trojan, na verdade, eles são conhecidos como Trojan, né? Ninguém chama cavalo de Troia. Mas a definição é um malware que é enviado para a vítima se passando por outro arquivo, que aparentemente é inofensivo. Então, por exemplo, você recebe uma foto e você abre essa foto, só que aí dentro dessa foto também foi aberto outro arquivo, junto com essa foto. Ou então muitas vezes a foto nem chega a abrir, exibe algum erro, alguma coisa, e você deixa por isso mesmo, porque você acha que é uma coisa comum, mas na verdade você foi infectado. E é justamente por isso que ele tem o nome Cavalo de Troia, né? Que é uma analogia à história da Guerra de Troia, dos gregos e troianos. Se você não conhece a história, é mais ou menos o seguinte: os gregos eles viviam tentando invadir os troianos, né? Tentando invadir a cidade de Troia, e nunca conseguiam, porque o exército de Troia era muito forte. Mas aí o que os gregos fizeram? Já que eles não tinham muito exército, e os troianos eles tinham bastante exército, o que os gregos fizeram? Bom, usaram a boa e velha engenharia social, né? Eles construíram um grande cavalo de madeira, como esse aqui, se não me engano, esse é o filme Troia. Eles construíram um grande cavalo de madeira e dentro desse cavalo eles colocaram os soldados, né? Isso os gregos fizeram esse cavalo de madeira e colocaram todos os soldados lá dentro, e aí foram até a cidade de Troia e ofereceram esse cavalo ao imperador da cidade como se ele estivesse se rendendo, né? Como se fosse um símbolo de
como um presente, né? Ah, vocês têm o melhor exército, vocês ganharam desde sempre, então tá beleza, então toma aqui esse presente para você e agora a gente respeita você e vai parar de ficar te atacando. E eles aceitaram é, esse, esse cavalo como prêmio e colocaram o cavalo dentro da fortaleza, né, que tinha uma fortaleza ao redor da cidade de Troia, colocaram o cavalo lá dentro e foram comemorar, né? Beberam, todo mundo ficou bêbado e aí de noite, quando estava todo mundo bêbado e dormindo, os soldados gregos saíram do cavalo, mataram todo mundo e tomaram a cidade de Troia. Essa história ela é uma mitologia, né? Não sabe se é uma história verídica ou não, mas é possível que tenha acontecido. Bom, então é daí que vem esse nome, Cavalo de Troia, né? Porque o atacante ele envia o Mauer como se fosse uma coisa inofensiva, né? Como se fosse justamente um cavalo de Troia, um presente, alguma coisa que aparenta não fazer mal a ninguém. Só que quando a pessoa executa, ela é infectada. Então, como eu disse, hoje em dia a gente chama de Trojan. E hoje em dia também o Trojan, a gente chama de cavalo de Troia os Mauers que são um pouco mais específicos do que se esconderem em alguma coisa. As peculiaridades desse tipo de malware é ele ser dinâmico, né? E ele tem uma interação em tempo real entre o invasor e a vítima. Então o que acontece? A vítima, o atacante infectou a vítima e ele tem acesso ao computador da vítima em tempo real. Ele consegue mexer e ele pode ver, por exemplo, o que a pessoa está fazendo, ver o desktop da pessoa. Ele pode mudar o plano de fundo da área de trabalho da pessoa, pode ver as senhas. Se a pessoa tiver alguma webcam habilitada, ele pode ver por essa webcam, pode ouvir o microfone da pessoa, pode ver as senhas salvas. Atualmente, os próprios Trojans eles têm as funções de botnets e de keyloggers dentro deles, né? Os Trojans eles são os malwares mais versáteis que tem. Inclusive alguns que são até privados, né? São Trojans pagos, eles têm funções de rootkit também, mas eles são um pouco mais raros que os outros. E enfim, eles têm diversas funções e cada dia está surgindo um Trojan novo por aí. Mas os mais conhecidos são o Turkojan, né? Sem dúvida o Turkojan ele é o Trojan mais conhecido de todos, né? Eu acho que todo mundo que já mexeu com o Trojan já baixou o Turkojan pelo menos uma vez para ver como é que era, o Turkojan 4, né? Mas atualmente os mais comuns, né, utilizados são os Spynet, Cybergate, Dark Comet, entre outros. Existem diversos tipos de Trojan. Inclusive eu desenvolvi uma ferramenta bem simples que identifica, né, quando você tem um servidor de Trojan, você manda para lá, ela consegue identificar qual é aquele Trojan, né? Tem alguns lá que são pré-definidos e ela consegue identificar qual é. Bom, existem os ransomwares também, que são um tipo de malware que não é muito conhecido no Brasil, mas ele é bem encontrado em alguns países da Europa. O objetivo do ransomware é justamente conseguir lucro financeiro. E esse lucro financeiro vai surgir das vítimas. Então, como que ele consegue fazer isso? Bom, esse malware ele dentro dele tem um algoritmo de criptografia que usa uma senha que apenas o atacante tem essa senha. Mas para que serve isso? O que ele faz com esse algoritmo? Bom, todos os arquivos que a vítima tem no computador, com exceção daqueles que são necessários, né, para o Windows ligar, para a pessoa conseguir usar o mouse, teclado, etc. Todos os arquivos, documentos, fotos, vídeos, arquivos de texto, tudo isso é criptografado com essa chave, né? E só o atacante tem acesso à senha. Então somente ele pode voltar atrás, né? Ele pode tirar essa criptografia. E aí ele
usa esse algoritmo que corrompe todos os arquivos e ele pede uma certa quantia em dinheiro, e dá um prazo de validade para a pessoa pagar, né, essa quantia. E essa quantia geralmente ela é paga em Bitcoin, que é o pagamento virtual. Aqui não tem como rastrear a pessoa que está recebendo essa quantia. Então, se essa quantia não for entregue no prazo, a chave que descriptografa os arquivos ela é destruída para sempre, né? Então, o programa que gera essa chave, ele só apagou ela e nada nem ninguém mais, na teoria, né? Ninguém mais iria conseguir voltar com aqueles arquivos que foram criptografados. O computador vai se tornar inutilizável e a pessoa vai ser obrigada a formatar, né, se conseguir formatar, porque tem alguns tipos de ransomware que eles se instalam na BIOS, eles usam até métodos de rootkits, eles se instalam na BIOS e eles conseguem ferrar com o computador, então você tem que trocar de HD, ou de placa-mãe, sei lá, depende do tipo, depende da periculosidade, né, do ransomware que você está tratando, mas na maioria das vezes você consegue aí formatar, mas você vai perder todos os dados pessoais que você tinha lá dentro. De repente, algum documento importante, alguma foto que você queira salvar, você vai perder isso daí. E aí, se você pagasse essa quantia, você poderia ter seus dados de volta, né? O cara poderia te dar a chave para você descriptografar, ou simplesmente não, né? Não dava a chave, de repente nem existe chave, e aí você fica com o computador bloqueado. Essa aqui é uma foto tirada do Cooler Ransomware. Eu não lembro bem qual a data que ele é utilizado, não sei se ele está ativo até hoje, mas aqui está dizendo que o seu computador foi bloqueado. Esse sistema operacional está bloqueado por causa da violação de leis federais dos Estados Unidos da América, blá 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 blá. Está dizendo que o IP da pessoa foi usado para visitar sites contendo pornografia infantil, zoofilia e abuso de crianças. E está dizendo que esse computador também contém arquivos de vídeo com conteúdo pornográfico, elementos de violência e pornografia infantil. Mensagens de spam com motivo terrorista também foram enviados desse computador. Esse computador foi fechado para fazer com que você pare com a atividade legal. E aí ele está dizendo que para você desbloquear esse computador você precisa pagar uma quantia de $200. Obviamente, ele deu também aqui um prazo de 72 horas para você pagar. Obviamente, isso aqui não foi feito pelo FBI, né? Como é que você vai pagar $200 e aí você vai pagar a fiança de pornografia infantil, zoofilia, abuso de criança e terrorismo cibernético, sei lá, né? Não existe isso. E aí ele dá aqui o link provavelmente aqui teria a carteira, né, do Bitcoin, e aí você iria receber por algum lugar um código. Esse código você colocaria ele aqui, daria ok, e então seus dados estariam novamente, você poderia usar seu computador normalmente, né? Então ele usa aqui uma tela que tenta intimidar a pessoa para fazer com que ela pague, né? De repente a pessoa, quando é leiga, não tem muita informação sobre isso, vai ficar com medo, né? Vai achar que alguém invadiu ou então fizeram alguma coisa e vai acabar pagando e nem sabe, né? Nem tem garantia se vai conseguir utilizar o computador de novo ou não, certo? E eles deixam aqui, se ocorrer algum erro, envie o código para o endereço tal. Esse endereço aqui provavelmente não existe, né? fine@fbi.gov. Provavelmente não existe. Isso aqui só colocou para dar uma certa credibilidade aqui a essa página. Bom, depois dos ransomwares a gente tem os adwares. Eles são bem comuns no nosso dia a dia. Talvez eles sejam os malwares mais vistos, né? Todos os dias. E eles não causam nenhum dano no seu computador, nenhum dano que cause algum prejuízo para você, mas eles são bem chatos. Por quê? O que são os adwares? Os adwares são aqueles anúncios que aparecem em páginas, né,
páginas do navegador. Você entra, por exemplo, em algum site para baixar alguma coisa e aí tem 50 botões de download. Você não sabe qual que é o certo e de repente você acaba clicando em algum que vai acabar baixando algum negócio, alguma coisa que muda a sua tela de pesquisa, pode mudar o seu mecanismo de busca padrão, pode colocar aquelas toolbars, que é a coisa mais chata que existe. E, enfim, coisas como o HAL123, o próprio Baidu e outras coisas, sei lá, Ask Toolbar, não estou me lembrando aqui agora, mas enfim, você deve saber o que eu estou falando. Esses anúncios, essas coisas, elas se instalam no seu computador e comem um pouco da memória. Então eles podem deixar o seu computador lento e por esse motivo eles são considerados malwares, né? Porque eles se instalam sem você saber e muitas das vezes eles causam algum prejuízo no seu computador, mesmo sem querer, né? A maioria desses anúncios não tem o objetivo de travar o seu computador, eles só querem mesmo anunciar ali e ganhar dinheiro pelo clique que você vai dar, né? Mas não deixa de ser muito chato isso. Alguns softwares, como o Adblock, que é uma extensão para o navegador, eles bloqueiam esse tipo de ação, porque eles têm um grande banco de dados que cada pessoa que detecta uma nova propaganda clica com o botão direito e adiciona como uma propaganda. Então todo mundo que tem o Adblock com a base de dados atualizada vai ter esse anúncio que foi detectado, ele já não vai mais aparecer, porque outra pessoa já foi lá e bloqueou antes. Então, se você entrar na página, esse anúncio nem vai aparecer para você. Então, esses aí são os adwares, né, que são anúncios. Eles são exibidos em forma de pop-up, só que atualmente a maioria dos browsers já bloqueia esse tipo de pop-up de páginas desconhecidas. Mas mesmo assim os anúncios eles continuam aparecendo nas laterais do site, principalmente em sites de torrent, né? Você tem muito isso, inclusive em sites de entretenimento adulto você também encontra esse tipo de coisa, né? Isso aí me contaram, eu não sei, eu nunca vi, né? Mas dizem que é isso daí. Bom, temos também os bunkers, né? Que também são chamados de Trojans bunkers ou Keyloggers bunkers. Eles são outros tipos de malwares também que são um pouco similares aos Trojans e Keyloggers, mas eles são voltados especificamente para o roubo de informações bancárias, né? Informações como cartão de crédito, dados bancários, às vezes CPF, enfim, esse tipo de dado. E esses malwares, né, esses Trojans, eles podem funcionar de duas formas. A primeira é abrindo um navegador falso quando ele detecta que a pessoa entrou no site do banco. Então é um esquema mais ou menos que nem aquele do Keylogger que eu expliquei lá atrás, que é quando o Keylogger detecta que a pessoa entrou no site ele começa a funcionar. É mais ou menos isso. Na verdade é exatamente isso que ele faz. Ele fica lá esperando e quando a pessoa entra em algum site do banco, esse Trojan ele vai fechar o navegador da pessoa e vai abrir um navegador falso, que é idêntico ao original, né? Se a pessoa estiver usando o Chrome, ele vai abrir um navegador falso do Chrome. Só que ele é bem parecido com o original e muita gente nem percebe disso. E ele vai abrir, só que é um navegador falso. Ele não vai abrir na página original, ele vai abrir em uma página que é falsa, que está ali para roubar os dados da pessoa. Então a pessoa que não perceber essa movimentação esquisita vai achar normal, né? Vai achar que, sei lá, foi algum erro, alguma coisa e vai acabar colocando os dados ali e nada vai acontecer. Ela não vai conseguir logar porque é uma página falsa e o atacante vai ter acesso aos dados utilizados. Então, essa é a primeira forma que os Trojans bunkers eles podem funcionar. A segunda técnica que é utilizada é a técnica de farming, que altera o DNS dos sites. Então, o que acontece? Existe um arquivo no diretório c Windows System 32 drivers e
etc. Dentro dessa pasta aqui, se você for no seu computador, provavelmente o arquivo vai estar oculto. Eu não sei agora se ele está oculto por padrão ou não, mas enfim, tem um arquivo chamado drivers dentro dessa pasta. E esse arquivo, ele é... Na verdade, eu vou até abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês. Esse arquivo hosts aqui. Opa! Esse arquivo hosts, quando você abre ele com bloco de notas, você pode perceber que ele tem a seguinte estrutura. Ele tem um IP, né? Isso aqui, tudo que tiver com esse jogo da velha aqui antes é um comentário, então isso aqui não é interpretado. Então ele tem a seguinte estrutura, um IP e logo depois ele tem um host. Então como esse arquivo funciona? Esse host aqui, esse aqui funciona da seguinte maneira: tem o IP e o host. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o host que você colocou depois do IP, e toda vez que você entrar nesse host, ele vai na verdade redirecionar para esse IP aqui. Então, nesse caso aqui, eu usei esse arquivo para fazer a ativação desse software, né, Guitar Pro, que ele é um software pago, e eu, para burlar esse sistema de pagamento dele, você pode simplesmente redirecionar o servidor de ativação dele, né, o subdomínio de ativação, você redirecionar ele para o localhost. Então, o software nunca vai conseguir se conectar com o servidor de ativação porque ele está sendo redirecionado para o seu próprio computador. Então, é mais ou menos isso que o Bunker ele pode fazer. Ele usa essa técnica de farming que altera o DNS. Então, por exemplo, tem uma página fake que está hospedada no servidor e o IP dela é 188.154.17.77. Um exemplo. É uma página fake do Banco do Brasil. Esse Trojan Bunker, ele vai modificar esse arquivo host, vai mexer aqui e vai adicionar essa linha. E ele vai dizer, isso aqui diz o seguinte: toda vez que eu entrar no site do bancodobrasil.com.br, ele, ao invés de me retornar o conteúdo original do site, ele vai me retornar o conteúdo que está dentro desse IP aqui, que é a página fake do Banco do Brasil. Entenderam? Então é isso que ele faz. Só que esse método de usar o arquivo hosts, ele já está meio manjado pelos antivírus. Então hoje em dia é muito comum você entrar em uma página e essa página pedir, se você não tem, se o seu modem, se você não usa a senha padrão do modem para entrar no link de configuração, é bem comum de você entrar em algum site e esse site pedir o login e senha de autenticação do seu modem. Isso atualmente está sendo muito usado e ele funciona porque ele é um código auto-executável, né? Ele funciona mais ou menos como um worm, né? Ele não precisa ser executado, você não precisa clicar em nada para ele funcionar, ele simplesmente vai lá e funciona, vai lá e executa. Ele é um código em JavaScript, eu já li esse código, já entendi como é que ele funciona, bem simples. Ele simplesmente tenta mudar o DNS no seu modem, existe essa opção, e isso não é detectado pelo antivírus, a não ser que tenha algum módulo de proteção web, alguma coisa assim mais elaborada, mas eu não vi até hoje nenhum antivírus que bloqueie esse tipo de ação. Então, se você se a sua senha do modem é padrão, tipo admin, pausa aí o vídeo, entra no site aí, na página de configuração, e muda sua senha agora, porque muita gente está utilizando isso. Eu já analisei malwares que fazem menção a esses códigos e está sendo muito usado. E é a mesma coisa, né? Ele muda o DNS do modem, altera lá, tipo o Banco do Brasil vai para um IP e sei lá, Bradesco vai para o outro, e eles fazem isso. E aí você nem vai perceber, porque não acontece nenhuma modificação no seu computador. E o problema desse tipo de malware que altera no modem é que todas as máquinas que estiverem nessa rede serão interferidas nisso também, inclusive dispositivos mobile, né? Se você estiver usando um celular nessa rede Wi-Fi, esse celular ele vai ser redirecionado do mesmo jeito. Então, por isso que eu digo, mesmo que você não use Internet Banking, de repente outra pessoa que usa a mesma rede que você, seu pai, seu irmão,
alguém aí de repente usa. Então, se você usa a senha padrão no modem, muda agora. Coloca uma senha aí um pouco mais difícil, muda, se puder mudar o usuário também, mas nunca deixa como senha padrão. Beleza? Então, os bunkers eles são os keyloggers, mas eles funcionam apenas em sites de banco, né? E esses dois tipos aqui que eu expliquei, eles são muito comuns, eles são muitas vezes enviados por e-mail. Eu mesmo tenho um monte de e-mail recebido, um nome de comprovante, intimação, ou então boleto pago, não sei o que de dívida, enfim. Eles usam esses termos assim para chamar a atenção da pessoa, né? E a maioria desses arquivos se apresenta como PDF, mas na verdade eles são arquivos executáveis, né? Muitas vezes como sendo .exe, né, que é o mais comum, .cpl, que também é bem comum, é uma extensão do painel de controle. Esse tipo de arquivo ele é gerado com o Delphi. E .scr também, que é menos comum, eu só vi 2 vezes, que é a extensão de protetor de tela, se eu não me engano. Eu não sei como esse tipo de arquivo é gerado, eu nunca cheguei a procurar. Mas então ele captura as informações digitadas em site de compra, né, ou então isso nesse caso aqui em site de compra, ou então em sites do próprio banco mesmo. E aí eles enviam essas informações por e-mail ou então remotamente, enfim, envia de algum jeito para o carder que vende esses dados obtidos no mercado negro, ou então ele mesmo usa, né, para fazer compras online, aprovação de boletos, enfim, comprar milha, essas coisas assim. As pessoas fazem isso. Bom, terminando então de explicar todos os tipos de malwares, agora eu acho que você já entendeu mais ou menos o que é o malware, para que serve, quais os tipos de malwares que existem, né? Cada um com a sua característica específica, com a sua funcionalidade. E agora a gente vai partir para um outro tópico, que são os tipos de análise. Então, na análise de malware, a gente geralmente divide em 2 vertentes: a análise estática e a análise dinâmica. Na análise estática, o malware ele vai ser analisado sem ser executado. É bem importante você entender isso. Na análise estática não ocorre a execução do malware. Você não vai clicar 2 vezes em cima dele, você não vai clicar com o botão direito em executar. Não ocorre a execução. Então, ela serve em primeiro momento assim para você identificar mais ou menos o que é aquele arquivo, né? Porque quando fazendo aqui um paralelo com a perícia do dia a dia, quando a pessoa, o perito entra na cena do crime, ele não sabe nada. Ele não sabe o que aconteceu, ele não sabe quem foi, como foi. Provavelmente ele só sabe a hora e se souber isso ainda é muito. Então ele não sabe o que acontece ali, ele precisa saber. Então é justamente na análise estática, né, voltando aqui agora para o nosso mundo, que a gente vai descobrir o que é o arquivo, qual a funcionalidade que ele tem. Usando a análise estática a gente pode confirmar mesmo se o arquivo é de fato um arquivo malicioso ou se é apenas um falso positivo. A gente pode obter informações sobre a funcionalidade, né? A gente pode ver todas as funções que o arquivo ele é capaz de executar. Então, com isso, a gente pode determinar se ele é ou não um arquivo malicioso. Dependendo da linguagem da qual o arquivo foi feito, né, foi compilado, por exemplo, se for uma linguagem interpretada como C#, Visual Basic ou Java, a gente consegue até ler o código nativo, né, o código original do executável, porque é possível você obter novamente o código, mas apenas em linguagens interpretadas, né? Se não for linguagem interpretada, né, você não vai conseguir. Então, na análise estática, a gente pode ler também informações que são seguidas pelo processador. O que eu quero dizer com isso? Existem softwares que são chamados disassemblers, e eles fazem o que? Eles pegam o código do seu programa
e transformam todo esse código em assembly, né? Eles são programas complicados de serem mexidos, você precisa entender bastante da linguagem assembly, mas se você entender essa linguagem, você consegue saber exatamente o que o programa vai fazer no seu computador. Então, cada linha de código, cada bit que é modificado pelo programa, você consegue ver através desse disassembler. Mas o disassembler é uma área um pouco mais complexa e eu não vou abordar nesse curso aqui como que usa, os tipos que tem, eu não vou falar sobre isso, certo? Então essa análise estática, não ocorre a execução do malware, a gente consegue ver então se o arquivo é um arquivo malicioso ou se é um falso positivo. Em alguns casos a gente pode ler o código executável, né, como é o caso de linguagens interpretadas, e a gente pode ler também todas as funções que são executadas pelo arquivo. Mais tarde eu vou mostrar aqui, na seção de ferramentas, eu vou mostrar que existem ferramentas que permitem que a gente veja todas as funções que o programa é capaz de executar. Então essa aqui é a análise estática. Na análise dinâmica, ela já é um pouco diferente da estática. Na estática, como o próprio nome já diz, a análise estática, análise parada. Na dinâmica é diferente. Enquanto que na análise estática você não tem execução do arquivo, na dinâmica você tem. E as ações que o arquivo causa, as ações que o arquivo faz no seu computador são monitoradas. Então você consegue ver a interação do arquivo em tempo real, as interações com o sistema em tempo real. E você pode usar ferramentas que vai permitir que você execute o malware até onde você quiser. De repente você quer executar apenas um pedaço dele, ou executar ele desde o início, mas parar na metade. Você consegue fazer isso usando ferramentas que são chamadas debuggers, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Eles são um pouco similares aos disassemblers, só que eles permitem que você execute, por exemplo, sequências de código. Então, se existe por exemplo, existe um Trojan que ele copia todos os seus arquivos PDF, ele copia todos esses arquivos e manda por um e-mail do atacante. E depois disso ele exclui esses arquivos. Aí você quer executar esse malware, só que você não quer excluir os arquivos. Então o que você faz? Você usa o debugger e você executa apenas até a parte em que ele envia os arquivos para o computador do atacante. E a outra parte do código, que seria a parte de deletar esses arquivos, essa parte não vai ser executada, certo? Então esse é o ponto positivo do debugger. Você pode também, na análise estática, na dinâmica. Na análise dinâmica você pode observar e analisar o tráfego de rede que o malware realiza. Então, se você está analisando um Trojan, você pode ligar um sniffer, que é um software que permite você analisar o tráfego de rede. Você liga o sniffer e ele vai capturar então tudo que é enviado e recebido pelo malware. Então você consegue, dessa maneira, você consegue o IP do atacante, certo? Que é uma informação bem interessante. E a gente consegue também, com a análise dinâmica, extrair informações que poderiam estar ofuscadas no malware. Então, por exemplo, existem softwares chamados packers e cryptors, que eu vou falar logo a seguir. Na verdade, depois do antivírus eu vou explicar sobre essas ferramentas. Existem softwares chamados packers e cryptors, que eles servem para criptografar e embaralhar todo o código do executável. Só que isso não vai, na análise estática a gente não vai conseguir ler o código. Então se o código for sido usado um packer nesse código, a gente não vai conseguir saber o que ele faz, não vamos conseguir informações sobre a funcionalidade, não vamos de jeito nenhum poder ler o código e nem saber o que ele faz. Mas quando a gente abre, o arquivo abre normal. Então isso quer dizer que o arquivo original está ali dentro. Em algum momento
ele é chamado pelo sistema e aparece descompactado na memória. Então, na análise dinâmica, se o arquivo estiver compactado, a gente consegue, depois que ele foi executado, a gente consegue informações que antes, em disco, né, essas informações estavam ofuscadas, que a gente não conseguia pegar elas antes. Com a análise dinâmica, a gente consegue fazer isso. Bom, vamos agora então entender como funciona o antivírus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, sim, tá acabando já. Funcionamento do antivírus. Então, os antivírus eles são bem importantes para qualquer usuário, por mais que seja, por mais inteligente, né, vamos dizer assim, que seja o usuário, é muito importante que ele tenha assim antivírus, porque tem coisas que a gente não vê, né? E o antivírus ele pega. Então é importante saber como que o antivírus funciona. E a gente pode comparar o antivírus como a análise de malware. O antivírus ele faz justamente isso. A gente pode comparar os tipos de análise com as análises de malware. Então os antivírus eles podem bloquear as ameaças, né, os malwares, de 3 formas. E essas formas elas são similares à análise de malware. Você tem análise por assinatura, análise heurística e análise comportamental. Vamos entender o que é cada uma dessas aqui então. Na análise por assinatura, eu vou ler primeiro isso aqui e depois eu vou explicar. Na análise por assinatura, o antivírus calcula a hash do arquivo e vai comparar essa hash com um banco de dados. A hash de um arquivo é única, cada arquivo tem a sua, como se fosse uma impressão digital, e cada vez que o antivírus detecta uma nova ameaça, a sua hash é enviada para o banco de dados do antivírus. Dessa forma, se a mesma ameaça for encontrada em outros computadores, o antivírus vai comparar a sua hash com o banco de dados e vai acusar e bloquear o malware. O problema da análise por assinatura é que existem técnicas que dificultam essa análise. Então, vamos entender isso aqui. Os antivírus calculam a hash dos arquivos. O que você está querendo dizer com isso? Bom, a hash, todo arquivo tem como se fosse um CPF. Esse CPF a gente chama de hash. O que acontece? É um algoritmo que pega o código e faz diversas sequências de operações matemáticas e reduz esse código a apenas um código pequeno. Então, tanto um arquivo de 1 KB quanto um arquivo de 36 GB, esses dois arquivos vão ter uma hash que tem o mesmo número de caracteres. Então, essa hash é como se fosse um CPF. Cada arquivo tem uma hash única. Se você tem dois arquivos, esses dois arquivos têm hashes diferentes. É impossível você ter dois arquivos diferentes que tenham a mesma hash. É impossível isso acontecer. Então, o antivírus vai calcular a hash do arquivo. Uma hash muito utilizada para identificar arquivos é o MD5. Se você já é da área de segurança, você provavelmente já ouviu falar do MD5. O MD5 é um tipo de criptografia, ele tem 32 caracteres e ele é composto por números de 0 a 9 e por letras de A a F, se eu não me engano. E essa combinação tem 32 caracteres. Então, você tem aí, se você for multiplicar 0 a 9, você vai ter 9 vezes 9, você vai ter 9 elevado a 9 vezes o número de letras elevado ao número de letras. Enfim, esse é o número de combinações que você tem para hash. Então é praticamente impossível você ter uma hash igual a outra. Então cada arquivo tem sua própria hash. Os antivírus, eu nunca peguei para ler um código de antivírus, eu nem conheço ninguém que trabalhe em empresa de antivírus, mas eu creio que os antivírus eles usam hashes próprios, né? Não usam hashes públicas como a MD5 que são open sources, né? Justamente pela segurança. E mais tarde aqui embaixo eu vou explicar por quê. Na análise heurística eu explico por que eu acho isso. Então,
o antivírus vai calcular a hash desse arquivo, como se fosse uma impressão digital, e ele vai comparar com um banco de dados, né? Ele tem um banco de dados cheio de hash de arquivos que já foram detectados antes, e ele vai comparar. Se a hash do arquivo que está sendo analisado for igual a alguma hash que esteja no banco de dados, isso quer dizer que esse arquivo já infectou alguma pessoa anteriormente. Então ele é uma ameaça. E aí o antivírus vai lá e bloqueia ele. Não deixa que ele seja executado. É assim que funciona a análise por assinatura. O problema é que existem técnicas que dificultam essa análise. Então, como eu disse antes, o uso de cryptors e packers alteram esse hash. Então, fica meio complicado para o antivírus identificar. Mas aí você pode se questionar, se cada arquivo tem uma hash diferente, cada arquivo diferente tem hash diferente, como que o antivírus faz para identificar cada ameaça nova que surge todo dia? Então, se você tem um servidor de Trojan e ele está sendo identificado pelo antivírus, você pode simplesmente abrir esse servidor com um editor hexadecimal e colocar um monte de código no final dele para mudar o tamanho e consequentemente mudar a hash dele, e ele não vai ser mais detectado, né? Sim, seria mais ou menos isso que aconteceria se não existisse a análise heurística. É para isso que ela serve. Ele não vai detectar a hash do arquivo como sendo maliciosa, mas ele vai detectar que essa hash é parecida com outras hashes que já foram detectadas como maliciosas antes. Por isso que eu disse que eu acho que os antivírus usam algoritmos próprios, né? Não usam MD5 ou coisa do tipo. Porque o MD5, se você procurar no Google, existem sites que oferecem o serviço para você criptografar usando o MD5. Se você criptografar o número 1, ele vai te dar uma hash. Se você criptografar o número 12, né, que é o caractere 1, mais, né, não algebricamente, mas é o caractere 1 mais o 2, ele vai te dar um hash totalmente diferente do anterior. Então, por mais parecidas que sejam as strings colocadas, os hashes sempre serão muito diferentes uns dos outros. Então, por isso que eu acho que os antivírus usam algoritmos próprios, né? Algoritmos que façam com que os códigos possam ser similares. Então, o que ele faz? Você tem então um Trojan. Você criou um servidor de Trojan, só que ele está sendo detectado pelo antivírus. Aí você vai lá, pega o seu Trojan, cria outro servidor, só que muda, sei lá, ao invés de colocar para inicializar com o sistema, você deixa essa opção desativada. Então ele vai gerar outro executável que é diferente do anterior. É diferente no hash. Só que a estrutura do arquivo é a mesma, só mudou essa opção de inicializar com o sistema que não existe mais. Então, o antivírus, quando fosse gerar a hash, ele vai ser uma hash diferente da anterior, só que ela não vai ser a mesma, só que ela vai ser bem parecida, porque o programa é o mesmo, né? Só mudou a configuração. Então ele vai continuar detectando como ameaça. Mesmo que você crie outros arquivos, ele sempre vai detectar como ameaça. É assim que funciona então a análise heurística. E você tem também a análise comportamental. Na análise comportamental, o antivírus ele vai ficar monitorando o seu sistema, ele vai monitorar a atividade de todos os processos que estão sendo executados. E qualquer atividade suspeita que foi identificada como podendo causar algum prejuízo, o processo que for relacionado a essa atividade vai ser bloqueado. E isso é bem eficaz, porque se você percebe que se você tem uma certa sequência lógica que está sendo seguida por vários tipos de arquivos, você pode adicionar isso ao seu antivírus, né? Na verdade, você, usuário, você não pode, mas eu estou dizendo a empresa do antivírus, né? A empresa, percebendo que existe uma sequência que muitos malwares estão fazendo, ela pode adicionar essa sequência no próprio antivírus, e aí ele vai
quando ele perceber que tem algum arquivo que está realizando essa sequência, ele vai bloquear. Um exemplo foi o do arquivo host que eu expliquei aqui, né? Quando os bunkers usam a técnica de farming para alterar o DNS no site, mexendo naquele arquivo host lá do Windows, a maioria dos antivírus bloqueia essa ação de modificar o arquivo, porque ele é um arquivo protegido do sistema operacional, né? Então nenhum programa deveria mexer nesse arquivo. Ele é um arquivo protegido do sistema, né? Ele está ali só para quem é da configuração, para quem sabe mexer naquilo. Então, se o antivírus detectar que tem algum programa que está tentando mudar esse arquivo, ele vai bloquear. Se a gente for comparar aqui esses tipos de análise com a nossa análise que a gente faz, a análise por assinatura seria mais ou menos análise por assinatura e a heurística seriam mais ou menos análise estática, né? Que ele consegue, sem executar o programa, ele consegue pegar a informação dele e comparar com o que ele já tem, né? Com o que você sabe, que seria o banco de dados. E na análise comportamental seria a análise dinâmica, onde o malware já está sendo executado e aí o antivírus consegue, monitorando as atividades desse malware, ele consegue identificar que é um malware e bloqueia, né? Assim como na análise dinâmica. É isso que a gente faz, a gente verifica as atividades do processo e aí, com base no que a gente sabe, a gente define se é um malware ou não. Então é assim que a maioria dos antivírus funciona. Bom, ferramentas para análise de malware. A gente tem um monte de ferramentas gratuitas que a gente pode baixar na internet e a gente pode montar um laboratório de análise completo. Então aqui a gente tem o nome de algumas ferramentas e as suas funções. Então, informações que nos revelam, ferramentas que nos revelam informações sobre o compilador que foi usado e se foi usado algum tipo de packer, ofuscador ou crypto, alguma coisa assim no executável. A gente tem o PID, que é o que eu mais uso. Temos o RDG Packer Detector, EXE InfoPE e outros, né? Eu coloquei aqui em ordem de relevância para mim e só os que são mais usados. Nos exibe todas as strings do programa. Esses programas aqui, eles são muito úteis para análise estática simples, né? Que não exige você usar disassemblers e programas mais complexos. Esses programas aqui, o strings.exe, se eu não me engano, o strings ele é nativo do Linux, né? Então, se você usa Linux e tentar usar esse comando strings aí no terminal, você vai conseguir retornar as strings de qualquer arquivo. Tem o String Reaper também, que é um programa feito em assembly, e tem o TextScan, que é um programa com uma interface gráfica bem legal. Ele, na verdade, ele deveria estar em primeiro lugar aqui, porque ele é o que eu mais uso e eu recomendo usarem ele também. Então ele vai nos exibir todas as strings dos programas. Então se o programa tiver algum, por exemplo, se ele se conectar em algum IP, esse IP vai estar lá nas strings. Se ele baixar alguma coisa de algum site, esse site vai estar na string. Se ele tiver alguma função, alguma coisa assim, essa função também vai estar na string. Então esses programas aqui são muito úteis para isso. Nos permite executar e depurar o código do malware em tempo real, analisando cada operação e controlando o flow do programa. Então, esses aqui são os debuggers que eu tinha explicado. E eles funcionam da seguinte maneira: você vai submeter um arquivo para ele, o debugger vai mostrar todo o código assembly desse arquivo e você pode, então, tanto modificar o código assembly quanto selecionar a partir de onde você quer começar a executar e onde você quer parar o código. Então foi o que eu disse antes: se você tem um arquivo que o malware que pega seus arquivos e envia para um e-mail de um cara e logo depois apaga os arquivos, mas você não quer que ele apague os arquivos, você quer que ele continue, você quer que os arquivos continuem lá para estudar mais tarde, você pode abrir o malware em um debugger
e executar somente até a parte em que ele envia esses arquivos para o e-mail do atacante. E então os arquivos não serão apagados, porque a outra parte do código não foi executada. Eles são bem úteis para isso. Então você tem o Olio Debugger, que é o mais utilizado, eu acho. Tem o WinDebugger também e o KDBG, né, o Key Debugger. Logo abaixo aqui nos debuggers a gente tem os descompiladores, certo? E o que eles fazem? Eles nos permitem descompilar programas que são compilados em linguagem específica, né? Então, os descompiladores, na verdade, eles funcionam geralmente para linguagens específicas. Então, por exemplo, o VB Decompiler, ele funciona para você descompilar o código que foi feito em Visual Basic 6, o Visual Basic da versão 6. Se você tentar descompilar programas que foram feitos com o Visual Basic.NET, você não vai conseguir, porque ele funciona só com 6. Para você descompilar programa que foi feito em .NET, você usa o NetReflector. Esse aqui ele é bem interessante. Ele e o JDGui também. O JDGui ele é um descompilador para Java. Então, se você tiver um malware em Java, inclusive tem até um Trojan que foi feito em Java, chama-se Blue Banana, e tem um outro que é Frutas Hat também. Os dois são em Java. Se eu não me engano, eles são multiplataforma. Então, se você colocar um servidor desse Blue Banana no JDGui, você consegue o código original do que foi usado, até nome de variável, nome de função, tudo você consegue original. E aí você consegue muita informação sobre o que ele faz, sobre o que ele é capaz de fazer e tudo mais. Você não precisa nem executar, você não precisa nem fazer análise dinâmica. E você tem o DD também, que é o Delphi Decompiler. Ele tenta descompilar programas que foram compilados usando o Delphi. Eu acho que ele funciona para todas as versões do Delphi, mas ele é um software pago. Então, na sua versão free, ele descompila só algumas coisas, né? Outras coisas ele deixa em formato de assembly. Eu esqueci de dizer, o VB Decompiler também faz isso, certo? Só o NetReflector e o JDGui que fazem o serviço bonitinho. Mas isso acontece porque tanto as linguagens da plataforma .NET quanto o Java são linguagens interpretadas, né? Então elas rodam dentro de um ambiente virtual, no caso aqui da Microsoft e aqui da Oracle, e é por isso que a gente consegue o código original, certo? Temos então ferramentas que permitem analisar cada modificação que é feita no sistema, como por exemplo o Process Monitor, que monitora toda, por exemplo, tem uma opção lá de filtro, né, onde você seleciona um arquivo e aí você pode monitorar tudo o que ele faz no seu sistema. Então, se ele criar uma nova thread, se ele tentar criar arquivo, deletar arquivo, se ele tentar se conectar com algum site, alguma coisa, se ele tentar criar uma chave no banco no registro, tudo isso ele vai salvar e vai mostrar para você lá junto com o tempo, né, com a hora que ele tentou fazer isso. Você tem o Regshot também, que é um programa que ele é um pouco mais específico. Ele serve justamente para você capturar e fazer comparações com o registro do Windows. Então, para usar ele ele é usado em duas etapas, né? A primeira etapa você usa antes de se infectar, né? Então ele vai tirar como se fosse uma print screen no seu registro e vai deixar salva. E aí você vai se infectar com o malware e logo depois você vai tirar outra print screen e vai comparar com a anterior para ver o que mudou, né? O que o malware mudou no seu registro, se ele criou alguma entrada nova, se ele deletou, o que ele fez. Você tem então aqui o Apache DNS, o Wireshark e o TCP View. Eles servem para coisas diferentes. O Apache DNS ele serve para você configurar uma rede virtual. Isso é bem interessante porque quando você vai lidar com Trojans, eles se conectam aos computadores das vítimas, né? Se você abrir um Trojan com a internet desligada, não tem problema nenhum, ele não vai conseguir se conectar e não vai fazer nada com o seu computador, ele só vai ficar tentando ele o tempo todo se conectar.
O Apache DNS ele configura uma rede virtual para você. Então ele faz mais ou menos o que aquele arquivo root que eu mostrei lá do Windows faz mais ou menos o que aquele arquivo faz. Ele redireciona o tráfego da rede todo para sua rede local. Então você tem acesso ali a quem está tentando se conectar a você, para onde que está indo essa informação, etc. E você não permite que a conexão saia do seu computador. Então, se você abrir um Trojan com a parte DNS devidamente configurado, esse Trojan ele não vai se conectar ao atacante. Você pode analisar ele em tempo real sem problema de, sei lá, de ligarem o seu computador ou fazer alguma coisa assim. O Wireshark ele é o chamado sniffer. Ele serve para você analisar o tráfego de pacotes na rede. Então, se você não quiser usar o Apache DNS, você pode até usar em conjunto com ele, não tem problema. Você deixa o Apache DNS rodando e abre o Wireshark também, e logo depois você abre o seu Trojan que você quer analisar. E aí no Wireshark você vai ver informações que são enviadas do Trojan para o computador do atacante. Então você vê aqui informações, por exemplo, suas senhas podem ser enviadas. Se for um keylogger, você pode ver as suas teclas sendo enviadas por ali. Tudo que você fizer que o Trojan ou o malware quiser enviar pela rede, você vai ver no Wireshark. E o TCP View ele serve para você ver as interações de cada processo com a rede. Então ele é bem interessante, eu gosto muito desse programa. Se você deixa ele aberto, e ele mostra cada processo, cada processo que está realizando a conexão com algum servidor. Então toda vez que tem uma nova conexão, ele mostra, ela fica verdinho, ele mostra que tem uma conexão nova, mostra o processo que está realizando a conexão, de onde ela está saindo, para onde ela está indo e quantos bytes ela está enviando. Então é muito legal esse programa. Eu recomendo vocês baixarem aí, não todos, mas pelo menos os que eu expliquei aí para vocês, e deixem salvos aí uma pasta, porque a gente vai usar ao longo das aulas. Bom, terminando aqui a nossa aula, então a gente tem as sandboxes. Eles são sistemas que eles foram feitos justamente para automatizar a análise de malware. E ele vai então tentar obter o máximo de informações de um arquivo. Tem um monte de tipo de sandbox que pode ser instaladas ou na máquina virtual, e também existem sandboxes online, né? Você não precisa baixar uma sandbox para o seu computador. Então o que ela faz? Ela faz justamente a análise dinâmica do seu arquivo. Ela vai então monitorar as ações que o arquivo faz no sistema, modificações de arquivos no registro, as threads que foram criadas, tentativas de conexão, injeção de memória, qualquer coisa desse tipo. E aí, com base nessas informações, ele vai te retornar o que ele acha que é mais importante para você. E aí você vai pegar o relatório, vai ler, e a partir dali você vai poder definir se o arquivo é um malware ou não, porque ele te dá um relatório dizendo tudo que o arquivo fez em um determinado período de tempo. Esses sistemas eles são usados muito por empresas de antivírus, é assim que eles detectam novas ameaças. Você não achou que teria uma sala com, sei lá, 100 pessoas, todo mundo analisando manualmente um monte de malware, não sei o que. Não é bem assim que funciona. Existem sim analistas de malware que trabalham em empresas de antivírus, mas na maioria das vezes são usadas as sandboxes para isso, porque elas são muito úteis. Elas conseguem pegar muita informação e dão um relatório na tela para a pessoa. E isso poupa muito tempo, porque basta apenas a pessoa ler o relatório e dizer se aquilo é ou não uma ameaça. Se houver alguma dúvida, se a pessoa não tiver em dúvida se é ou não, aí sim ela vai partir para uma análise manual. Você pode usar essas sandboxes. Eu costumo usar no final das análises, assim que eu termino de analisar um arquivo, conseguir
todas as informações dele, tudo que eu pude, eu consegui. Aí eu pego esse arquivo e envio para uma sandbox que online, né? Tem várias, tipo Anubis, o Malware.com, a Iobit Cloud, GFI, Trashback, enfim, tem um monte de, de sandbox por aí. E aí eu costumo analisar tudo e depois que eu pego o máximo de informação eu mando esse arquivo para essas sandboxes e vejo o resultado, comparo com o que eu obtive, para ver se eu esqueci alguma coisa, se eu deixei passar alguma coisa e se eu consegui, né, alguma informação que não tinha na sandbox. Já aconteceu disso ocorrer. Mas elas são bastante úteis. Eu recomendo você entrar nos sites e enviar amostras para lá para ver como que funciona. Eu gosto muito em particular do Malware.com, é esse aqui. É só você copiar esse nome aqui e .com no final. E aí você cria uma conta e você pode mandar arquivos para lá. Ele dá a opção de você não compartilhar os arquivos. Você pode ver arquivos que foram enviados por outras pessoas e várias coisas do tipo. E essas então são as sandboxes. Chegamos então aqui ao fim da nossa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Foi apenas uma aula introdutória aqui para que você pudesse ter uma noção do que a gente vai aprender ao longo do curso. E é isso aí. Eu espero você então na próxima aula e bons estudos. Valeu!